Eram quase 2 da manhã no residencial Esmeralda, e Maria, a zeladora, estava com os pés que pareciam 2 pedaços de chumbo. Vocês sabem como é, né? Trabalhar em prédio de luxo é assim. Durante o dia é uma correria de gente chique, obra, entrega de flores, motorista buzinando. Mas quando a noite cai, o silêncio é tão pesado que parece que o mármore respira. Maria era a rainha da noite ali, baixinha, mas com olhos que não perdiam um mosquito voando. Ela conhecia cada rachadura, cada morador, cada segredo que os 20 andares do Esmeralda guardavam. E olha, segredo é o que não faltava. Prédio de rico é igual novela das 8, só que sem trilha sonora. Naquela época, já fazia uns 3 meses que Maria tinha fisgado um mistério que a deixava com a pulga atrás da orelha toda noite. Um mistério que tinha hora marcada, mais pontual que o relógio da Sé. Maria ficava na salinha de monitoramento, de frente para as telas que mostravam os corredores, a garagem, a piscina deserta. O ar-condicionado ficava ligado no talo, e o cheiro de desinfetante caro era a única coisa que quebrava o silêncio. Era ali, sentada na cadeira giratória, que ela esperava. Exatamente à 00:20. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. O padrão era sempre o mesmo. Primeiro, o elevador social, aquele de painel espelhado e música ambiente de jazz suave, acendia a luz indicando que estava sendo chamado. O painel marcava 20º andar. Maria pensava, o 20º. Deve ser o Dr. Fernando, que sempre volta de reuniões tardias. O Dr. Fernando morava na cobertura, um empresário de peso. Homem sério, sisudo, desses que usam terno até para ir à padaria. O elevador subia, a luzinha correndo rápido. Brum. Chegava lá no topo e parava. Uns 10 segundos de silêncio. Maria imaginava a figura entrando, talvez ajeitando o casaco, apertando o botão. Aí vinha a descida. E é aqui que a história começava a ficar estranha, meus amigos. O elevador vinha em queda livre, como é normal, passando pelo 19º, 18º, 17º, e de repente ele freava. Não na garagem, não no térreo, parava no 14º andar. Maria prendia a respiração. 00:23. O elevador ficava parado ali, no 14º, por exatos 45 segundos. Ela cronometrava. Ela já tinha feito isso umas 50 vezes, 45 segundos. Depois, voltava a descer direto para a garagem, onde ficava o subsolo e o acesso de serviço. No começo, Maria deu de ombros. Ué, deve ser alguém que mora no 20º e desceu para visitar o vizinho no 14º. Coisa normal. Mas aí, ela começou a ligar os pontos. Primeiro, quem faz visita no meio da madrugada? Segundo, se é visita, por que a pessoa não volta para o 20º andar? Ela só descia para a garagem. Se fosse uma visita social, a pessoa voltaria para o 20º ou sairia do prédio. E o mais importante, Maria sabia quem morava no 14º. No 14º andar morava a família Bittencourt. O Dr. Roberto e Dona Heloísa, casal de meia-idade, tradicionais, com filhos adultos que já tinham saído de casa. Dr. Roberto, um advogado famoso, era conhecido por ser ciumento e ter um gênio difícil. Dona Heloísa, por sua vez, era uma beleza clássica, dessas que envelhecem como vinho, mas era reservada, quase melancólica. Maria tinha certeza que ninguém dos Bittencourt estava esperando visita àquela hora. O apartamento deles era escuro, sem sinal de vida, a não ser a pequena luz noturna da varanda. O mistério ficou rodando na cabeça de Maria por semanas. Ela tinha que descobrir quem era o fantasma da meia-noite, como ela apelidou a figura. Ela começou a fazer plantão na frente das câmeras. O problema é que o residencial Esmeralda tinha um sistema de segurança de ponta, mas com falhas estratégicas. Os elevadores sociais tinham câmeras, sim, mas a qualidade da imagem era péssima, especialmente à noite. Além disso,
O fantasma da meia-noite era esperto. Maria rebobinou as fitas, ou melhor, os arquivos digitais de várias noites seguidas. O que ela via era sempre uma silhueta. Alta, talvez um homem, sempre vestindo algo escuro, talvez um sobretudo ou um capuz. E o rosto, totalmente coberto. Ou por um chapéu puxado até o nariz, ou, em algumas gravações mais nítidas, parecia que a pessoa usava uma máscara cirúrgica ou um cachecol grosso, mesmo no verão. Que esquisitice é essa? Maria resmungava para o seu café frio. Não é ladrão, porque se fosse já teria arrombado. Não é morador bêbado, porque morador bêbado não é pontual assim. E não é funcionário, porque eu conheço a escala de todo mundo. A figura entrava no 20º andar, descia no 14º e sumia. Maria tentou flagrar a saída na garagem. Pelo que ela via no monitor, a figura saía do elevador e seguia para o acesso de serviço, que levava às escadas secundárias. Isso era muito estranho. Por que não voltar para o 20º? Certa noite, Maria resolveu arriscar. Ela tinha que ver o fantasma de perto. Era uma terça-feira, a noite mais calma da semana. Ela ajustou o horário no relógio, 00:15. Ela desligou o monitor da sala de segurança, pegou sua lanterna de LED e subiu as escadas de serviço até o 14º andar. Ela se escondeu atrás de uma coluna de concreto perto da porta corta-fogo. O coração batia na garganta. Se for bandido, eu grito. Se for maluco, eu corro, pensou ela, apertando o cabo da lanterna como se fosse uma arma. 00:20. O ding suave do elevador social ecoou no corredor principal. Maria apertou o olho na fresta. Ela ouviu o som da porta abrindo, um ruído quase inaudível. A figura saiu, e era exatamente como ela imaginava. Alta, coberta da cabeça aos pés. Parecia um espião de filme antigo, com um chapéu de feltro e um casaco grande demais. A figura não olhou para os lados. Parecia ter um único objetivo. Ela se moveu rapidamente, mas sem pressa, até a porta do apartamento 142, o apartamento dos Bittencourt. Maria mal respirava. O que ele faria? Tentar arrombar? Tocar a campainha? A figura parou na frente da porta de madeira maciça. Tirou algo do bolso interno do casaco. Era pequeno. Parecia um envelope. Com um movimento rápido e ensaiado, a figura escorregou o envelope por baixo da porta. Devagar, com cuidado extremo. Maria piscou. Era só isso? Uma carta? O fantasma da meia-noite deu um passo para trás, encarou a porta por mais um segundo, como se estivesse se despedindo de alguém, e se virou. Eles estavam em corredores diferentes. O fantasma no corredor principal. Maria no corredor de serviço, observando pela fresta. A figura voltou para o elevador, apertou o botão e desceu. Vrum. Maria esperou mais uns 5 minutos para ter certeza de que o fantasma já tinha chegado na garagem e sumido. Quando ela finalmente saiu de trás da coluna, estava tremendo. Ela caminhou até a porta 142. Lá estava ele. Um envelope bege, sem remetente, meio amassado. Maria se ajoelhou e tentou pegar. Mas o envelope estava quase totalmente dentro do apartamento, só a pontinha de fora. Ela não podia forçar, senão Dona Heloísa ou Dr. Roberto poderiam ouvir. Rapaz, ela sussurrou. Isso é coisa de novela mexicana, se acredita? Ela voltou para a sala de segurança, a cabeça fervilhando. O fantasma não era um ladrão. Nem um bêbado. Era um mensageiro secreto. A figura vinha do 20º andar. Quem morava no 20º? O 20º andar era dividido em 2 luxuosos apartamentos. O 201 era o Dr. Fernando, o empresário sério. O 202 era o apartamento de Pedro Nogueira. Pedro Nogueira era o oposto do Dr. Fernando. Jovem, solteiro, herdeiro de uma fortuna no agronegócio. Desses que vivem de festa e viajam para a Europa a cada 2 meses. Um rapaz bonito, meio desligado, mas educado. Maria até gostava dele. Maria olhou para a tela do elevador. O fantasma era alto,
Pedro também era alto. Mas Pedro, o playboy do 20º andar, se arriscando a ser pego, disfarçado como um ninja na madrugada, para deixar uma carta no 14º. Não pode ser, pensou Maria. Pedro tem a vida que ele quiser. Por que essa complicação toda? A complicação tinha nome e sobrenome: Dona Heloísa Bittencourt. Maria passou o resto da noite revirando o histórico dos moradores. Ela tinha que ter certeza de que o fantasma não era o Dr. Fernando. Mas o Dr. Fernando era velho e tinha a rigidez de um poste. A silhueta do fantasma era mais esguia, mais jovem. Na manhã seguinte, Maria estava exausta, mas com uma missão. Ela precisava confirmar se Pedro Nogueira estava envolvido. Ela usou o pretexto de conferir o ar-condicionado do 202. Pedro estava de ressaca, tomando um café na varanda, de roupão. "Bom dia, seu Pedro. Vim dar uma olhada no filtro, tá bom?" disse Maria, entrando. "Bom dia, Maria. Fica à vontade. Ontem a noite foi puxada, viu?" Ele respondeu, sorrindo de leve. Maria observou os detalhes. Ele tinha olheiras fundas, mas nada fora do normal para um jovem rico. O que ela procurava, no entanto, eram os sapatos. O fantasma usava sapatos de couro escuros, que ela tinha visto rapidamente na fresta. Maria olhou para o armário de sapatos na entrada. Ali estavam, um par de sapatos sociais pretos, com a sola ligeiramente gasta na ponta, como se tivessem caminhado muito. Ela olhou para o casaco. Não havia sobretudo por ali, mas havia um casaco de viagem escuro, de lã, pendurado perto do cabideiro, e a altura. Quando Pedro se levantou para pegar mais café, Maria teve a certeza. O fantasma tinha a altura e a postura de Pedro. Mas por que a fantasia? Por que o disfarce tão completo, como se estivesse fugindo da polícia? A resposta só podia ser uma: Heloísa. Heloísa Bittencourt era uma mulher casada, presa a um marido ciumento e poderoso. Um romance entre ela e o playboy do 20º andar seria um escândalo que derrubaria o residencial Esmeralda inteiro. E o Dr. Roberto, o marido, era do tipo que resolvia problemas à moda antiga. Maria sentiu um arrepio. Aquele não era um mistério de segurança. Era um drama de amor proibido. Naquela noite, Maria não dormiu bem. Ela sentia que estava no meio de uma tragédia grega, só que ambientada em um prédio de luxo em São Paulo. Quando chegou a hora H, 00:20, Maria estava novamente na sala de monitoramento. Ela não subiu. Ela precisava de distância para pensar. O fantasma desceu. Parou no 14º. 45 segundos. E desceu para a garagem. Maria esperou que o dia amanhecesse. No dia seguinte, ela precisava de uma prova. Ela foi até o 14º andar no meio da manhã, na hora que Dona Heloísa geralmente saía para a aula de pilates. Maria usou a desculpa de verificar um vazamento na porta. Quando Heloísa saiu, Maria se aproximou da porta 142. Ela pegou a chave mestra e abriu a porta de serviço, entrando rapidamente no pequeno hall de entrada do apartamento. O envelope não estava mais ali. Mas Maria viu um pequeno pedaço de papel caído no chão, bem rente ao rodapé. Era minúsculo. Parecia um rascunho. Ela pegou o papel. Era um bilhete dobrado, escrito à mão com uma letra elegante e apressada. O bilhete dizia: Maria sentiu um aperto no peito. P de Pedro. H de Heloísa. O bilhete era a resposta dela para a carta de amor que Pedro tinha deixado na noite anterior. Eles estavam em perigo. O marido, Dr. Roberto, estava desconfiado. Maria era zeladora, não Cupido. Ela deveria ignorar, fingir que nada tinha visto. O envolvimento dela nisso poderia custar o emprego, a reputação e, dependendo da fúria do Dr. Roberto, até algo pior. Mas Maria era uma romântica incurável. Ela tinha passado a vida vendo as pessoas ricas desperdiçarem suas vidas em casamentos vazios e compromissos sociais idiotas. Ali, ela via um amor de verdade, desesperado, arriscando tudo por um encontro,
por uma palavra. E Pedro ia descer de novo naquela noite. Ele não tinha como saber que Heloísa tinha mandado o bilhete de aviso. Ele só ia encontrar o silêncio. Maria tinha que agir. Às 3 da tarde, Maria bateu na porta do 202. Pedro abriu, vestindo uma camisa polo e parecendo mais descansado. «Maria, que surpresa! Aconteceu algo?» perguntou ele polidamente. Maria olhou para os lados, como se estivesse com medo. Ela baixou a voz, assumindo a postura de confidente. «Seu Pedro, eu preciso ser direta com o senhor. É sobre a madrugada, eu sei.» Pedro ficou branco. A cor sumiu do rosto dele e ele engoliu em seco. Ele tentou disfarçar, mas era tarde. Eu não sei do que você está falando, Maria.» «Sei sim, seu Pedro. Eu sei do capuz, da descida, do 14º andar e das cartas de amor para Dona Heloísa.» Pedro fechou a porta rapidamente, puxando Maria para dentro do apartamento. Ele estava em pânico. «Pelo amor de Deus, Maria, ninguém pode saber disso. É o meu fim, é o fim dela. O Dr. Roberto me mata.» «Eu sei, seu Pedro, e eu não vou contar, mas eu vim aqui para te dar um aviso.» Maria tirou o pequeno bilhete amassado do bolso do seu uniforme e estendeu para ele. Pedro pegou o papel com as mãos trêmulas e leu a letra de Heloísa. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Pedro. Ele se sentou no sofá, derrotado. «Ela quer que eu pare, ela tem medo, e eu não posso colocá-la em risco.» «Seu Pedro, me escuta. Ela mandou esse bilhete para você, mas ele não chegou na sua mão. Ele estava na porta dela. Eu achei. Ela não tinha como te avisar.» Maria explicou. «Então ela pensou que eu viria hoje à noite.» «Exatamente. E se o Dr. Roberto está desconfiado, ele pode estar esperando o senhor. Se o senhor descer hoje, vai dar ruim.» Pedro olhou para Maria, os olhos cheios de gratidão e desespero. «Maria, por que você está me ajudando? Você pode perder o emprego por causa disso.» «Porque eu acredito no amor, seu Pedro. E porque eu sou a única que viu o desespero dela no jeito que ela escreveu essa letra. E o senhor, com essa sua fantasia de espião, me parece um homem apaixonado de verdade.» Pedro riu, um riso nervoso, mas sincero. «Paixão? Maria, eu estou enlouquecendo. Eu amo Heloísa desde que eu me mudei para cá. É um amor impossível, e é por isso que é tão forte.» Ele explicou a Maria o ritual. Eles só se comunicavam por cartas. Ele deixava a carta, ela lia, e se ela tivesse algo urgente para dizer, deixava um bilhete de resposta no mesmo lugar, que ele pegaria na noite seguinte. O romance existia apenas através do papel e da adrenalina da meia-noite. Eles nunca tinham se tocado, nunca tinham falado por telefone. «É a coisa mais louca que eu já fiz na vida, Maria. Mas é a única forma de eu sentir que ela está perto. E o que a gente faz agora, seu Pedro? O senhor precisa avisá-la que recebeu o recado.» Se ele simplesmente sumisse, Heloísa pensaria que ele a abandonou. Ou pior, que ele tinha sido pego pelo marido. «Eu não posso descer de novo. Se eu descer, o Dr. Roberto pode me pegar.» Maria ponderou. O problema era a descida, a figura misteriosa que saía do 20º andar. «Seu Pedro, o senhor tem que parar de descer, mas a gente tem que arrumar um jeito de mandar uma mensagem, e tem que ser hoje.» Maria pensou rápido. O residencial Esmeralda era monitorado, mas ela era a zeladora. Ela tinha acesso a todas as áreas, a todos os horários. «Eu tenho uma ideia, seu Pedro, mas o senhor tem que confiar em mim.» A ideia de Maria era audaciosa. Ela iria quebrar o padrão. Ela, a zeladora, a figura invisível do prédio, se tornaria a mensageira. «O senhor escreve a carta, não de amor, mas de confirmação. Diz que entendeu o aviso, que vai parar de descer, mas que vai mandar notícias.» «E como você vai entregar, Maria? Se o Dr. Roberto estiver em casa, ele vai te ver. Eu não vou entregar pela porta. Eu vou usar o acesso de manutenção do 14º andar. O senhor confia em mim?» Pedro olhou para a zeladora, a mulher que tinha virado a guardiã do seu segredo proibido. «Maria, eu confio a minha vida e a felicidade da Heloísa nas suas mãos. O plano foi traçado para a noite,
Maria deu instruções detalhadas a Pedro. Ele deveria escrever a carta, colocá-la em um envelope neutro e entregá-la a ela, discretamente, antes que ela saísse do turno de serviço. Naquela noite, Maria estava nervosa como nunca. Ela vestiu seu uniforme limpo, pegou a lanterna e subiu as escadas de serviço. Mas dessa vez, ela não parou no 14º. Ela subiu até o 15º. No 15º andar, havia um pequeno armário de manutenção no corredor de serviço. Ali, havia uma escada de acesso ao forro de gesso do prédio, que era usado para passar a fiação e o sistema de ar-condicionado central. Maria abriu o armário com a chave mestra. O cheiro era de poeira e metal. Ai, meu Deus! Maria, o que você está fazendo? Ela murmurou para si mesma. Ela subiu pela escada. Estava escuro e abafado lá em cima. Ela engatinhou, usando a lanterna, seguindo os dutos de ventilação. O teto do 14º andar estava a poucos metros dela. Ela precisava encontrar o ponto certo, o apartamento 142. Maria sabia que o closet de Dona Heloísa ficava bem no canto do apartamento, perto da parede de serviço. E ela sabia que, por causa de uma manutenção antiga, havia um pequeno painel de acesso no forro do closet, disfarçado pela moldura. Maria engatinhou por uns 10 minutos, o suor escorrendo. Ela sentia o peso do prédio sobre ela. Quando chegou acima do 142, ela localizou o painel de acesso. Era uma pequena placa de madeira que, se fosse empurrada, cairia no closet. Ela empurrou a placa devagar. Fez um pequeno crack. Ela parou, o coração aos pulos. Silêncio. Ela olhou pelo buraco. A escuridão total do closet. Heloísa devia estar dormindo, ou no quarto. Maria pegou o envelope de Pedro. Ela amarrou um pequeno barbante fino na ponta, para que o envelope caísse devagar. Ela soltou o envelope pelo buraco. Desceu suavemente. O envelope pousou no chão do closet, bem no meio de um tapete macio. Missão cumprida. Maria cobriu o buraco com a placa, desceu do forro e saiu do armário de manutenção. Ela estava suja de poeira e aliviada. O fantasma da meia-noite não desceu naquela noite. Maria viu no monitor. O 20º andar permaneceu em silêncio. No dia seguinte, Maria não viu Heloísa sair. Ela parecia ter ficado em casa. O silêncio era total. Maria esperou. Ela sabia que Heloísa tinha lido a carta. Agora, o próximo passo era dela. E Maria estava determinada a ajudar os dois a se encontrarem. O romance por carta era lindo, mas não ia durar. O risco era alto demais. Se o Dr. Roberto descobrisse, o escândalo seria colossal. Maria, a zeladora, que era invisível para a maioria dos moradores, decidiu que usaria sua invisibilidade para mudar o destino do residencial Esmeralda. Ela não queria mais cartas debaixo da porta. Ela queria um final feliz. Ela precisava de um plano que permitisse que Pedro e Heloísa se encontrassem uma única vez, em segurança, dentro daquele prédio que era a prisão e o refúgio deles. E ela sabia exatamente o lugar perfeito. A sala de máquinas no subsolo, que só ela tinha acesso total, escura e esquecida. Mas para isso, ela precisava de uma distração. Algo grande. E foi aí que Maria começou a bolar a maior armação que o residencial Esmeralda já tinha visto. Ela ia usar o próprio Dr. Roberto como peça-chave, sem que ele soubesse. Ela começou a coletar informações, observando os hábitos do advogado. Ele tinha o hábito de jogar golfe todas as sextas-feiras, saindo pontualmente às 7 da manhã e voltando ao meio-dia. A próxima sexta-feira seria o dia do encontro. Maria foi até Pedro. Seu Pedro, a senhora Heloísa não pode escrever de volta, é muito arriscado. Mas eu tenho um plano. Na próxima sexta, o Dr. Roberto sai cedo para o golfe. O senhor precisa estar pronto às 8h30. Pedro estava agitado. Onde, Maria? Onde a gente vai se encontrar? Na sala de máquinas, subsolo B.
É o único lugar onde não tem câmera e onde só eu entro. O senhor usa o elevador de serviço. Eu vou estar esperando lá. Mas e se ela não quiser vir? Ela vai vir. Eu vou garantir que ela venha. Maria sabia que não podia simplesmente tocar a campainha dos Bittencourt e dizer: Dona Heloísa, o seu amante está te esperando no subsolo. Ela tinha que ser sutil. Ela tinha que usar o idioma secreto deles, a carta. Mas dessa vez a carta seria entregue por ela e não pelo fantasma da meia-noite. Maria escreveu uma carta, imitando a letra elegante de Pedro. Falava sobre a urgência do encontro e a necessidade de um adeus, caso ela realmente quisesse terminar. Ela sabia que Heloísa não resistiria ao apelo. Na quarta-feira, Maria usou a desculpa de verificar o medidor de água no 14º andar e deixou a carta debaixo de um vaso de flores na varanda de serviço dos Bittencourt. Um local que Heloísa usava para regar as plantas e que Dr. Roberto nunca notaria. A ansiedade de Maria era palpável. Ela estava se metendo onde não devia, mas o destino do prédio e a felicidade de duas pessoas dependia dela. Chegou a sexta-feira. Maria acordou cedo, como se fosse o dia do seu próprio casamento. Ela viu o Dr. Roberto sair pontualmente no seu SUV preto. O relógio marcava 7h15 am. Maria foi até a sala de monitoramento e desligou, por motivos de manutenção, a câmera do elevador de serviço. Ela tinha 1 hora. Às 8h30, Pedro desceu, sem capuz, sem disfarce. Estava de camisa social, cheiroso, mas pálido. Maria o encontrou no subsolo, perto dos dutos de lixo. Vem comigo, seu Pedro, rápido. Ela o levou para a sala de máquinas. O local era barulhento, cheio de tubos e o cheiro forte de óleo. O senhor espera aqui. Eu vou buscar ela. Maria subiu para o 14º andar. Ela tocou a campainha. Heloísa abriu a porta. Estava vestida com um roupão de seda, o cabelo solto, os olhos vermelhos. Ela tinha chorado. Maria, aconteceu alguma coisa? Perguntou Heloísa, preocupada. Dona Heloísa, a senhora leu a carta que eu deixei na varanda? Heloísa assentiu, fechando a porta atrás de si. Eu entendi que ele quer se despedir, Maria. É o certo a fazer, mas é tão doloroso. Dona Heloísa, eu sei que a senhora ama ele. E ele te ama. Eu não sou ninguém para me meter, mas eu sou a única que pode dar um jeito. Heloísa olhou para Maria confusa. O que você está dizendo, Maria? Estou dizendo que o seu adeus não pode ser por carta. Ele está aqui, no subsolo. O Dr. Roberto está fora. É a sua única chance. É agora ou nunca. Heloísa estremeceu. Seu rosto se iluminou com uma mistura de medo e êxtase. Pedro, ele está aqui? Está. E ele está esperando a senhora. Eu garanto a segurança. Heloísa não hesitou. Ela fechou a porta, pegou as chaves e olhou para Maria. Vamos, Maria, rápido, antes que eu perca a coragem. Maria e Heloísa desceram pelo elevador de serviço. O coração de Maria batia mais forte do que o motor do elevador. Quando chegaram ao subsolo B, Maria as guiou pelos corredores escuros até a porta de metal da sala de máquinas. Ela abriu a porta. O barulho era ensurdecedor, mas no canto perto da caldeira, Pedro estava esperando. Quando Heloísa o viu, ela não disse nada. Ela correu. Eles se abraçaram finalmente pela primeira vez. Um abraço apertado, desesperado, de quem estava separado por um abismo de mármore e regras sociais. Maria se afastou, deixando a porta entreaberta, e foi vigiar o corredor, dando a eles o único momento de privacidade que teriam em meses. Ela ouviu o murmúrio das vozes, o choro de Heloísa. O amor estava ali, pulsando na sala de máquinas, no coração do residencial Esmeralda. Maria olhou para o relógio. Eles tinham, no máximo, 40 minutos, até que ela tivesse que subir e dar a Heloísa tempo de voltar para o 14º andar. Mas Maria percebeu que o encontro não era um adeus. Era um começo. Quando ela voltou para a porta da sala de máquinas, Pedro e Heloísa estavam de mãos dadas.
os rostos colados, sussurrando promessas. Maria, obrigada, disse Heloísa, a voz embargada. O que você fez por nós? Dona Heloísa, eu só quero que vocês sejam felizes. Mas agora a senhora precisa ir. O Dr. Roberto volta ao meio-dia. Heloísa assentiu. O casal se beijou mais uma vez. Um beijo longo e proibido. Eu vou te escrever, disse Pedro, o rosto radiante. Não, disse Heloísa, olhando para Maria. Não mais cartas. É muito perigoso. Heloísa olhou para Maria com uma determinação nova. Maria, você é a nossa única chance. Você é a única pessoa que pode nos ajudar a sair daqui, deste cativeiro. Pedro concordou. A gente não pode mais viver assim, Maria. É tortura. A gente precisa de uma vida juntos. Maria sentiu o peso da responsabilidade. Eles queriam que ela continuasse, que ela não fosse apenas a zeladora que viu um fantasma, mas a arquiteta de uma fuga. Seu Pedro, Dona Heloísa, a gente está falando de sair do prédio, de mudar de vida. O Dr. Roberto é poderoso. Isso é muito arriscado. Eu sei, disse Heloísa, mas eu não aguento mais. Eu estou disposta a perder tudo, Maria. Só preciso da sua ajuda para dar o primeiro passo, para criar uma cortina de fumaça, para que ele não desconfie da fuga. Maria pensou nos 20 andares de mármore frio, na solidão de Heloísa e na paixão arriscada de Pedro. Tudo bem, eu ajudo vocês, mas a gente vai ter que ser muito inteligente e a gente vai ter que mudar o destino deste prédio. Maria sentiu o peso daquele prédio de 20 andares cair sobre os seus ombros. Não era só o peso do concreto e do mármore, mas o peso de uma decisão que poderia explodir na cara dela a qualquer momento. Se o Dr. Roberto descobrisse que a zeladora estava tramando a fuga da esposa dele com um playboy do andar de cima, Maria não ia só perder o emprego. Ela ia ter que mudar de cidade. Mas olhem só, quando o amor é de verdade e a injustiça é grande, a gente esquece o medo e veste a capa de super-heroína. E Maria, com seu uniforme azul marinho, era a única super-heroína que o residencial Esmeralda tinha. Ela não podia mais se comunicar por cartas. Era perigoso demais. Eles precisavam de um plano de ataque e rápido. Naquela mesma tarde, Maria agendou uma vistoria técnica urgente no apartamento 202, o de Pedro. Ela disse que precisava checar a pressão da água, que estava dando pico no sistema. Pedro a recebeu na sala, parecendo um gavião. Os olhos dele brilhavam de expectativa e nervosismo. Maria, o que a Heloísa disse? Ela aceitou? Perguntou ele, falando baixo, quase soprando as palavras. Aceitou, seu Pedro. Mas ela está desesperada. Ela me disse que não aguenta mais a vida que ela leva. Ela só precisa de uma chance, de uma cortina de fumaça para o Dr. Roberto não desconfiar que ela fugiu. Pedro se sentou, pondo as mãos na cabeça. O Dr. Roberto é esperto, Maria. Se a Heloísa sumir, ele vai revirar o prédio e a vida dela. Ele tem conexões na polícia, na justiça. Ele vai me achar. Por isso a gente não pode fazer ela simplesmente sumir, seu Pedro. A fuga dela tem que parecer um acidente, uma consequência, entende? O foco do Dr. Roberto tem que estar em outra coisa, bem longe da esposa. Maria pensou alto, andando pela sala de Pedro. Ela conhecia o Dr. Roberto Bittencourt melhor do que a própria Heloísa, talvez. Ela sabia o que tirava o sono dele. Não era a traição em si, era a perda de controle, o escândalo público, o dinheiro. O senhor me disse que o Dr. Roberto é síndico consultivo, não é? Sim, ele adora ter o poder de decidir sobre as reformas, as regras, e ele odeia problemas na estrutura do prédio. Odeia ter que gastar dinheiro com emergências que não dão status. Ele é obcecado pela perfeição deste lugar. Maria teve um estalo. A cortina de fumaça não seria um evento pequeno. Tinha que ser um caos que só ela, a zeladora, conseguiria orquestrar. Seu Pedro, o senhor tem que estar pronto para assumir na próxima quinta-feira à noite. Leve o essencial.
O senhor tem que sair do residencial Esmeralda antes que o circo comece a pegar fogo. Quinta-feira? Tão rápido assim? Quanto mais rápido, menos chance de erro. O Dr. Roberto vai ter a atenção dele totalmente desviada para o prédio. A gente vai fazer o 14º andar virar uma zona de guerra. O plano de Maria era diabolicamente simples e dependia totalmente de sua total intimidade com os bastidores do Esmeralda. O senhor sabe que o 14º andar tem um problema crônico na rede hidráulica do banheiro de serviço, né? O Dr. Roberto sempre adia o conserto de verdade, só bota remendo. Pedro assentiu confuso. Pois bem, a gente vai fazer esse problema explodir, literalmente. Na quinta-feira à noite, eu vou simular um vazamento catastrófico no 14º andar, que vai inundar o 13º e talvez até o 12º. O Dr. Roberto vai ficar maluco com a ideia de ter que chamar encanadores, peritos e gastar uma fortuna com indenização para o vizinho de baixo. Maria sorriu, uma ponta de malícia nos olhos. O pânico dele com o dinheiro e o prestígio do prédio vai ser maior do que o pânico dele com a esposa. Pedro parecia hesitante. Mas e a Heloísa? Se houver uma emergência dessas, ela vai ficar presa lá ou vai ser forçada a sair na frente de todo mundo? Aí que está o pulo do gato, seu Pedro. A gente vai usar o caos para a fuga dela. Quando o vazamento for detectado, e eu vou garantir que seja detectado por volta das 9 da noite, eu vou aconselhar a dona Heloísa a sair imediatamente do apartamento, por segurança, antes que a água atinja a parte elétrica. Ela vai sair com uma pequena mala, alegando que vai passar a noite em um hotel ou na casa de uma amiga, fugindo da bagunça. E o Dr. Roberto? Ele vai deixar? Ele não vai ter escolha. Ele vai estar lá embaixo, no 13º andar, brigando com o vizinho, falando no telefone com a construtora, tentando minimizar o prejuízo. Ele vai querer a Heloísa fora da vista para ele poder se concentrar no que realmente importa, o prédio. Pedro se levantou, a adrenalina correndo. É genial, Maria. É a única forma. O senhor vai sair primeiro. Quinta-feira, às 18 horas. O senhor usa o elevador de serviço e a saída dos fundos. Eu vou estar lá para garantir que a câmera esteja desligada para manutenção. O senhor precisa de carro, precisa de dinheiro, precisa sumir do mapa por algumas horas até a Heloísa chegar. Eu já tenho um plano de fuga, Maria. Um amigo tem uma chácara no interior, isolada. A gente só precisa de tempo. Maria assentiu. A logística de Pedro era problema dele. O problema de Maria era o cano. Ela precisava falar com Heloísa. No dia seguinte, Maria usou a tática do checar a luz da geladeira. Heloísa estava mais calma, mas com a mesma determinação. Eu entendi o plano, Maria. O caos. Eu tenho que estar pronta. Eu já separei o que é essencial. Coisas que o Roberto não notaria a falta. Exato, dona Heloísa. A senhora vai sair com uma pequena mala de mão. Vai ser uma cena de urgência. A senhora tem que parecer irritada com a situação, reclamando do prédio. Nada de parecer culpada ou apressada. Heloísa sorriu, um sorriso triste. Atuação é o que eu faço de melhor, Maria. Minha vida inteira tem sido uma atuação. E a senhora precisa de um pretexto, dona Heloísa. Se o Dr. Roberto perguntar para onde a senhora foi, a senhora tem que ter uma resposta convincente. Elas concordaram que Heloísa diria que iria para a casa da prima, em um bairro distante. Uma prima que Maria sabia que Heloísa não via há anos, mas que Dr. Roberto não faria o esforço de ligar para checar no meio do desastre. Às 9:30 da noite, no máximo, a senhora tem que estar na portaria de serviço. Eu vou estar lá. E eu vou te levar até o ponto de encontro com o seu Pedro. Heloísa segurou as mãos de Maria. Você é um anjo, Maria. Se der certo, eu nunca vou esquecer o que você fez. Eu só quero ver a senhora feliz, dona Heloísa. Agora, respira e haja normalmente.
Os dias até quinta-feira foram uma tortura. Maria fingia que estava tudo normal, limpando os corredores, cumprimentando os moradores. Mas por dentro, ela estava revisando mentalmente o mapa hidráulico do 14º andar. Ela precisava de tempo e precisava de uma falha. Na manhã de quinta-feira, Maria foi até a loja de material de construção mais próxima, longe do residencial Esmeralda, e comprou um pequeno tubo de cobre e algumas conexões de plástico. Ela precisava de algo que parecesse um pedaço de cano velho que acabou de estourar. Quando o turno da tarde começou, Maria entrou em modo espiã. Às 18 horas, ela estava no subsolo, no acesso de serviço. Ela viu Pedro descer no elevador de serviço, de mochila nas costas e um casaco discreto. Boa sorte, seu Pedro. Não olhe para trás. Eu te ligo assim que ela estiver segura. Pedro acenou com a cabeça, os olhos marejados. Ele sumiu pela porta dos fundos. Maria voltou para a sala de monitoramento e sentou-se para esperar o relógio bater. O plano era o seguinte: às 20h30, Maria subiria até o 14º andar, pela escada de serviço, para checar o cheiro de mofo que ela inventou. 2. Ela entraria no armário de manutenção do 14º andar. 3. Ela usaria um alicate forte para afrouxar uma conexão antiga no cano principal que ia para o banheiro de serviço do 142. Não precisava quebrar, só que vazasse muito. Ela também faria um barulho, para que parecesse que algo tinha cedido. 4. Ela desceria rapidamente para o 13º andar e de lá ligaria para o porteiro, dizendo que estava vendo água escorrendo pelo teto do 13º. O efeito seria imediato. O pânico. Às 20h20, Maria estava no elevador de serviço, subindo. O coração pulsava no ritmo do jazz ambiente. Chegando no 14º, ela abriu o armário de manutenção, acendeu a lanterna e localizou a tubulação. O cheiro de metal enferrujado era forte. Ela trabalhou rápido com as luvas grossas. O barulho do alicate fez um creque alto demais e Maria congelou. Ela ouviu um som do apartamento 142. A porta de serviço estava sendo aberta. Heloísa estava no hall de serviço, talvez checando o barulho. Maria se encolheu no armário, prendendo a respiração. Maria, é você? O que está acontecendo? Heloísa sussurrou, a voz tensa. Maria saiu do armário, com o alicate na mão e um olhar de pânico ensaiado. Dona Heloísa, graças a Deus a senhora está aqui. Eu estava checando o cheiro e eu acho que o cano principal cedeu. Está vazando muito, a pressão está alta. A senhora precisa sair daqui. Heloísa entendeu o código. O show tinha que começar. Meu Deus, Maria, o que é isso? Eu não acredito. É a terceira vez que esse cano me dá problema. Chame o Roberto, chame o síndico. Heloísa gritou alto o suficiente para que, se algum vizinho estivesse no corredor, ouvisse a reclamação, e não o pânico. Eu vou ligar para a portaria e avisar o síndico, mas a senhora precisa sair, dona Heloísa. A água vai atingir a fiação elétrica. Heloísa correu para dentro do apartamento e Maria aproveitou para dar o toque final na conexão do cano. Não era um rompimento total, mas era um vazamento violento o suficiente para pingar com força no andar de baixo. Ela jogou o pedaço de cobre falso no chão do armário para dar a impressão de peça quebrada. Maria desceu correndo para o 13º andar. Lá ela viu o primeiro sinal do desastre, uma mancha escura de água se formando no teto de gesso do corredor. Maria ligou para o porteiro, o seu Osvaldo. Osvaldo, é a Maria. Pelo amor de Deus, corre aqui no 13º. O teto está escorrendo água. Chama o doutor Roberto imediatamente. Parece que o 14º estourou. O caos começou. Em 5 minutos, o residencial Esmeralda virou uma colmeia agitada. O doutor Roberto Bittencourt, que estava jantando, desceu furioso de calças e chinelos, o rosto vermelho. Ele viu a mancha no teto, viu a água começando a pingar e explodiu. Que incompetência é essa, Maria?
Eu não mandei consertar essa porcaria no mês passado? Doutor Roberto, eu não sei. Eu estava checando o cheiro de mofo e de repente o cano cedeu. Está muito ruim lá em cima. Eu desliguei o registro geral da ala, mas a água que já vazou está descendo. O vizinho do 13º já estava gritando sobre o prejuízo no seu home theater. Dr. Roberto estava dividido entre xingar o vizinho e ligar para o encanador de emergência. Nesse momento, Heloísa apareceu no corredor do 14º andar, arrastando uma pequena mala de rodinhas. Ela estava com o rosto maquiado, mas parecia exausta e irritada. Roberto, eu não acredito nisso. Eu não vou ficar um minuto a mais nesta enchente. Eu vou para a casa da Lúcia, minha prima. Você se vira com essa bagunça. O Dr. Roberto mal olhou para ela. Ele estava falando no celular com o síndico geral, berrando sobre a má qualidade dos materiais. Vá, fique longe daqui, Heloísa. Não me atrapalhe. Eu tenho um desastre de milhões para resolver. Heloísa desceu as escadas sem usar o elevador e lançou um olhar rápido para Maria. Um olhar de gratidão e despedida. Boa sorte, Maria. Eu te ligo. Ela disse alto para que o marido ouvisse que ela estava indo embora para um lugar seguro. Maria observou Heloísa descer. A cortina de fumaça estava funcionando perfeitamente. O Dr. Roberto estava tão focado no vazamento e no prejuízo que a saída de Heloísa era apenas um detalhe inconveniente. Maria tinha que garantir a fuga total. Ela desceu para o térreo, onde Heloísa a esperava perto da portaria de serviço. Eu preciso de um táxi, Maria, o mais rápido possível. Não, dona Heloísa, não podemos arriscar táxi. O Dr. Roberto pode pedir para o Osvaldo checar as câmeras da rua depois. Maria tinha um plano B, que envolvia um favor que ela tinha pedido a um amigo de confiança, um motorista de aplicativo que fazia bicos para ela. Meu amigo Zeca está esperando na esquina da rua, com um carro descaracterizado. Ele vai levar a senhora para a estação de trem. Lá, o seu Pedro estará esperando. Heloísa estava tremendo, mas manteve a postura. Elas saíram pela porta de serviço, que dava para um beco lateral. A adrenalina de Maria estava no máximo. Ela estava cometendo um crime de cumplicidade, mas era um crime em nome do amor. Zeca estava lá, no carro velho e discreto. Zeca, leva a dona Heloísa para a Estação da Luz e não fala nada sobre onde ela mora. É segredo de Estado, tá bom? Zeca, um homem calmo e de poucas palavras, assentiu. Heloísa abraçou Maria forte. Eu vou te ligar, Maria. Eu prometo. Vá, dona Heloísa. Sejam felizes e lembrem-se, o residencial Esmeralda não existe mais para vocês. Heloísa entrou no carro e Zeca deu a partida, sumindo na noite de São Paulo. Maria ficou ali, respirando fundo o ar sujo da rua, até ter certeza de que o carro tinha desaparecido. A parte mais perigosa do plano estava completa: a fuga. Agora vinha a parte mais difícil: gerenciar a crise no prédio e garantir que o Dr. Roberto não desconfiasse dela. Maria voltou para dentro do prédio, assumindo a postura de zeladora exausta. Dr. Roberto, eu chamei a desentupidora de emergência. Eles chegam em 30 minutos. O registro geral da coluna está fechado. O prédio está sem água naquela ala. O Dr. Roberto estava lívido. Ótimo, Maria, ótimo! E a Heloísa? Ela ligou para a Lúcia? Sim, Dr. Roberto. Ela disse que ia passar a noite lá. Ela estava muito nervosa com o vazamento. Que bom! Pelo menos isso. Agora, Maria, eu quero que você fique aqui, monitorando o pessoal do concerto. Eu não confio nesses encanadores. Eles roubam material. Maria passou a noite inteira em claro, monitorando o falso desastre que ela mesma tinha criado. Ela teve que ouvir o Dr. Roberto reclamar da esposa, da prima da esposa, da construtora, do síndico, do encanador. Tudo, menos da possibilidade de Heloísa ter fugido. O foco dele estava no prejuízo material. Quando o dia amanheceu na sexta-feira, o vazamento estava controlado.
mas o buraco no teto do 13º andar era uma prova viva do caos. Maria estava exausta, mas vitoriosa. Pedro e Heloísa estavam livres. As primeiras 24 horas foram de silêncio absoluto. Maria sabia que eles precisavam de tempo para se afastar e se reorganizar. O Dr. Roberto, no entanto, começou a notar a ausência de Heloísa. No sábado de manhã, ele ligou para Maria, que estava de folga, mas atendeu imediatamente. Maria, a Heloísa não voltou. Ela não me liga. Eu liguei para a Lúcia, a prima dela, e a Lúcia disse que Heloísa não apareceu lá. O que está acontecendo? A voz de Roberto estava tensa, mas ainda controlada. Maria tinha que ser a zeladora preocupada, mas ignorante. Meu Deus, Dr. Roberto, a senhora Heloísa não me disse mais nada. Ela só falou que ia para a casa da prima. A senhora tem certeza que ligou para o número certo? Eu tenho certeza. Ela sumiu, Maria. Eu não sei o que pensar. O Dr. Roberto ainda não pensava em amante. Ele pensava em acidente, sequestro. Ou pior, que Heloísa tinha surtado por causa do estresse do casamento e fugido sozinha. A ideia de que ela tivesse planejado tudo com um homem e que ele estivesse no prédio o tempo todo ainda estava longe da sua mente arrogante. Maria jogou a isca. Dr. Roberto, a senhora Heloísa estava muito estressada, como a senhora sabe. Talvez ela só tenha ido para um lugar isolado descansar. Ela não te deu nenhuma pista? Nenhuma. Eu vou ligar para a polícia. Eu vou registrar um boletim de desaparecimento. Maria sentiu um arrepio. A polícia era perigosa. Se a polícia investigasse a fundo, ela poderia descobrir o elo entre Heloísa e Pedro Nogueira. E Pedro Nogueira. Ele também tinha sumido do prédio. Maria precisava criar uma segunda cortina de fumaça para desvincular o desaparecimento dos dois. Ela precisava colocar Pedro em outro lugar, pelo menos na teoria. Maria ligou para um colega na portaria do residencial Esmeralda e pediu um favor, alegando que Pedro tinha esquecido um documento importante. Seu Osvaldo, o seu Pedro Nogueira ligou. Ele está em viagem de negócios urgente no Rio de Janeiro. Ele pediu para eu checar se ele deixou o passaporte no apartamento. Pode me liberar a chave? Osvaldo, acostumado a fazer favores para os moradores ricos, liberou. Maria entrou no apartamento de Pedro. Estava vazio, mas ela precisava criar uma cena. Ela pegou o calendário da geladeira de Pedro e riscou a semana seguinte, escrevendo em letras garrafais: Viagem Rio, Convenção Agronegócio. Ela também ligou para a secretária de Pedro e disse com a voz séria que ele tinha viajado de última hora e que ela deveria cancelar todos os compromissos por 10 dias. Com isso, Maria plantou a ideia de que Pedro Nogueira estava longe, ocupado com sua vida de herdeiro. Se o Dr. Roberto ligasse os pontos, a zeladora estaria ali para desfazê-los. O Dr. Roberto chamou a polícia. O residencial Esmeralda virou manchete no bairro. A esposa do famoso advogado tinha sumido após um vazamento de água. Quando a polícia chegou no domingo, Maria foi a primeira a ser entrevistada. Ela era a figura-chave, a última pessoa a ver Heloísa. A senhora viu a dona Heloísa sair sozinha, Maria? Perguntou o delegado. Vi sim, doutor. Ela estava muito nervosa com o vazamento, reclamando que o prédio é uma porcaria. Ela disse que ia para a casa da prima Lúcia. Ela estava com alguém? Algum carro esperando? Não, doutor. Ela pegou a rua principal e acenou para um táxi. Ela estava sozinha. Maria mentiu com a convicção de uma atriz de Hollywood. E o morador do 202, o senhor Pedro Nogueira. Ele foi visto saindo nos últimos dias? Ah, o seu Pedro. Não, doutor. Ele viajou para o Rio de Janeiro na quinta-feira, para uma convenção de negócios. Ele me avisou antes de ir. O apartamento dele está vazio. Maria conseguiu desvincular os dois. O Dr. Roberto, por sua vez, estava focado em encontrar qualquer sinal de Heloísa no apartamento, procurando bilhetes ou indícios de que ela tinha sido forçada a sair.
O que ele encontrou, é claro, foi nada. Heloísa era meticulosa. O residencial Esmeralda estava um caos emocional. Vizinhos fofocavam, a mídia acampava na porta e Maria estava no olho do furacão, servindo café para os policiais e mantendo a fachada de zeladora dedicada. Na segunda-feira, Maria recebeu uma ligação. Era um número desconhecido, de prefixo do interior. Ela atendeu, o coração acelerado. Alô? Maria? Sou eu, Heloísa. A voz dela estava diferente, mais leve. Maria quase chorou de alívio. Dona Heloísa, graças a Deus, vocês estão bem? Estamos. Estamos em um lugar seguro, Maria, longe de tudo. Pedro é maravilhoso. Ele cuidou de tudo. E o Dr. Roberto, Dona Heloísa? Ele chamou a polícia. Ele está desesperado, mas não pensa em traição. Ele pensa em acidente. É o que eu esperava. Ele é cego pela própria arrogância. Maria, eu preciso te pedir um último favor. Eu não posso sumir para sempre. Eu tenho que dar um sinal de vida, para que ele pare de procurar e para que eu possa finalmente pedir o divórcio de longe. Heloísa tinha um plano de longo prazo. Ela não queria apenas fugir, ela queria se divorciar com segurança, sem a fúria do marido por perto. O que a senhora precisa, Dona Heloísa? Eu preciso que você entregue uma carta para ele, uma carta que diga que eu estou bem, mas que não vou voltar, que diga que eu cansei daquela vida e que vou começar de novo. Nada sobre Pedro, apenas sobre mim. Mas se eu entregar, Dr. Roberto vai me interrogar, Dona Heloísa. Ele vai querer saber como eu consegui a carta. Você não vai entregar. Você vai fazer ele encontrar a carta. É a sua última cortina de fumaça, Maria. A carta tem que aparecer no apartamento, em um lugar onde ele deveria ter visto antes, mas que só ele notaria. Tem que parecer que eu deixei a carta na quinta-feira de manhã, antes de tudo acontecer. Maria pensou. Onde Heloísa poderia ter deixado uma carta que Roberto, em sua pressa e negligência, teria ignorado? Ela lembrou do escritório do Dr. Roberto, no 142. Um lugar sagrado, onde nem Heloísa entrava sem bater. Mas ele tinha um lugar onde ele jogava as correspondências que ele não queria ler imediatamente. Uma bandeja de prata antiga, perto da porta. Eu sei o lugar, Dona Heloísa. Eu dou um jeito. Heloísa ditou a carta. Era curta, fria e falava apenas sobre o tédio, a solidão e a decisão de se libertar. Maria, que era uma craque em imitar letras, escreveu a carta em um papel de carta que Heloísa tinha deixado no apartamento de Pedro, que Maria tinha pego para criar o álibi. Na terça-feira, Maria voltou ao 142, usando a desculpa de que precisava verificar o cheiro de mofo que ainda persistia no corredor. Dr. Roberto estava no escritório, falando ao telefone, furioso com as seguradoras. Maria entrou no hall e rapidamente foi até a porta do escritório. O Dr. Roberto estava de costas. Maria abriu a porta de leve, escorregou a carta na bandeja de prata e fechou a porta. Tudo em menos de 3 segundos. O fantasma da meia-noite não descia mais. Mas a zeladora se tornou o novo fantasma, entrando e saindo de apartamentos, movendo peças no tabuleiro de xadrez da vida dos ricos. Minutos depois, Maria estava de volta à sala de monitoramento quando o Dr. Roberto ligou. Maria, você não vai acreditar, eu achei uma carta. Uma carta, Dr. Roberto? Onde? Maria fingiu surpresa. No meu escritório. Estava naquela bandeja idiota. Ela deixou antes de sair na quinta-feira. Ela não sumiu, Maria. Ela me abandonou. A voz dele não era de tristeza, era de fúria e humilhação. Ela disse que não volta, Maria, que cansou, que vai recomeçar a vida. Ela fez isso. Ela me abandonou por causa daquele vazamento maldito. O Dr. Roberto estava tão obcecado em encontrar uma justificativa externa para o abandono que ele fixou a culpa no vazamento e no estresse.
A ideia de que Heloísa e Pedro estavam juntos, planejando a fuga há meses, era simplesmente impensável para ele. A polícia parou de procurar Heloísa como vítima. Ela era agora uma fugitiva, e o residencial Esmeralda finalmente teve paz. Maria sentou-se na cadeira giratória, tomando seu café frio, olhando para os monitores. O 20º andar estava em silêncio. O 14º andar estava vazio. Ela tinha conseguido. O destino do prédio, que parecia selado pelo drama de um amor proibido, tinha sido mudado pela ação da zeladora invisível, mas Maria sabia que a história não terminava ali. O Dr. Roberto era um homem vingativo. Ele tinha perdido o controle e ele faria alguém pagar por isso. E o próximo alvo dele seria o último resquício do mistério, o morador do 202, Pedro Nogueira, que ele pensava estar no Rio de Janeiro. Maria tinha dado a Heloísa e Pedro a fuga. Agora, ela tinha que dar a eles a segurança final. Ela pegou o telefone e ligou para o número do interior. Dona Heloísa, o Dr. Roberto achou a carta. Ele está furioso, mas não desconfia de vocês. Agora, a gente tem que ter certeza de que ele nunca mais vai ligar os pontos. O plano de fuga funcionou, mas agora a gente precisa de um plano de sumiço. E para isso, a gente vai usar o 20º andar como arma final. Maria sorriu para a tela. Ela tinha que criar uma lenda que explicasse o sumiço de Pedro Nogueira de uma forma tão dramática que o Dr. Roberto aceitaria a derrota e pararia de procurar. E a lenda, ela sabia, tinha que ser sobre a figura misteriosa que descia do 20º andar todas as noites. O fantasma da meia-noite não podia ter fugido. Ele tinha que ter desaparecido. Maria começou a planejar o último ato. Um ato que selaria o destino do residencial Esmeralda para sempre e garantiria que Pedro e Heloísa vivessem felizes, longe daquele mármore frio. Ela precisava de um álibi de 10 anos para Pedro, e ela sabia exatamente como plantá-lo, usando o que o Dr. Roberto mais temia, o escândalo e a ruína financeira. A zeladora pegou sua lanterna e se dirigiu à sala de arquivos do prédio. Ela precisava de documentos antigos, de notas fiscais. Ela precisava de provas de que Pedro Nogueira não era apenas um playboy, mas sim um homem em sérias dificuldades financeiras. Se Pedro sumisse, a explicação não seria que ele fugiu com a esposa do advogado. Seria que ele fugiu das dívidas. E o Dr. Roberto, com sua obsessão por estabilidade, aceitaria essa versão com alívio, pois preservaria sua reputação. Maria tinha que ser rápida. O Dr. Roberto estava começando a ficar paranoico, e o residencial Esmeralda estava prestes a passar por sua última e mais dramática transformação. O sumiço de Pedro seria a peça final para garantir a liberdade do casal. E para isso, ela teria que entrar em contato com a família dele, sem que ninguém desconfiasse. Maria estava decidida. O Dr. Roberto não podia ligar o sumiço do playboy do 20º andar ao sumiço da esposa dele. Era o tipo de escândalo que jogaria o residencial Esmeralda no esgoto da fofoca e, pior, faria Roberto revirar o mundo atrás da verdade. E a verdade, nesse caso, era o amor. Maria tinha que criar uma mentira mais convincente que a realidade. Ela desceu para a sala de arquivos no subsolo C, um lugar úmido e esquecido, onde ficavam as caixas de documentos antigos do condomínio. Ela procurou por notas fiscais, contratos de manutenção, qualquer coisa que pudesse servir de base para uma falsificação. Ela não precisava de muito, precisava apenas de papel com o timbre do prédio e envelopes velhos. Maria tinha notado que Pedro, o herdeiro, era meio desorganizado com as finanças. Ele era rico, mas gastava de forma impulsiva. Isso era um prato cheio. Ela voltou para a sala de monitoramento, trancou a porta e começou a trabalhar, usando o computador do prédio. Ela forjou 3 documentos. Primeiro, uma notificação de atraso de condomínio bem pesada, referente aos últimos 3 meses. Ela colocou uma multa astronômica, o suficiente para assustar qualquer um.
Segundo, uma carta de uma agência de cobrança fictícia, falando sobre uma dívida de alto valor no agronegócio, o ramo da família de Pedro, ameaçando penhora. Terceiro, um rascunho de bilhete de despedida do próprio Pedro, escrito com uma letra nervosa, falando sobre a pressão, a ruína e a necessidade de sumir por um tempo. O toque de mestre era o local onde ela plantaria essas provas. Na manhã de quarta-feira, o Dr. Roberto estava no 14º andar, ainda em pânico por causa dos reparos do vazamento, falando alto no celular. Maria se aproximou com a expressão cansada de quem não dormia há dias. Dr. Roberto, desculpa incomodar, mas o seu Pedro Nogueira, do 202, a correspondência dele está acumulando na portaria. Tem umas cartas com aviso de recebimento e o seu Osvaldo está preocupado. Roberto, que já estava irritado com o vazamento, bufou. Aquele playboy irresponsável. Ele está lá no Rio, se divertindo, enquanto a gente aqui resolve o desastre que ele quase causou com o ar-condicionado dele. Maria assentiu, deixando a semente da dúvida. Pois é, Dr. Roberto, mas essas cartas parecem muito sérias. Uma veio até com um timbre de cartório. O Dr. Roberto detestava problemas financeiros alheios. Para ele, ser rico era sinônimo de ordem. A menção a cartório e dívidas mexeu com o ego dele. Deixe comigo, Maria. Eu vou subir lá e pegar essa correspondência. Ele não pode deixar o nome do prédio envolvido em escândalos de calote. Eu sou síndico consultivo, afinal. Era a brecha que Maria precisava. Roberto usaria sua autoridade para entrar no 202. Maria esperou que o Dr. Roberto subisse, pegou as chaves mestras e subiu as escadas de serviço até o 20º andar. Ela entrou no 202 rapidamente. O apartamento de Pedro estava impecável, como se ele tivesse saído para um almoço. Ela tinha que criar a sensação de uma fuga apressada. Ela pegou o rascunho de bilhete de despedida e o amassou, jogando-o no lixo do escritório, mas de forma que ficasse visível por cima dos outros papéis. Os documentos falsificados de dívida ela colocou em uma pasta aberta sobre a mesa, misturados a extratos bancários verdadeiros. Ela ainda pegou a camisa de Pedro, que estava na cadeira, e jogou-a no chão, ao lado de uma mala de mão aberta e vazia. A imagem era clara. Ele tentou arrumar as malas, mas fugiu às pressas, sem tempo de levar tudo, pressionado por algo urgente. Maria saiu do apartamento, trancou a porta e desceu para o 18º andar, esperando. 5 minutos depois, Maria viu no monitor que o Dr. Roberto estava na porta do 202, usando a chave mestra. Ele entrou no apartamento de Pedro. Maria ficou tensa. Se ele notasse a falsificação, ela estava perdida, mas o Dr. Roberto não era um perito forense. Ele era um advogado arrogante. Ele só via o que ele queria ver. 20 minutos depois, o telefone da sala de monitoramento tocou. Era o Dr. Roberto, e a voz dele estava carregada de satisfação, não de fúria. Maria, que absurdo! Aquele moleque irresponsável! Ele não está no Rio de Janeiro, Maria! Ele fugiu! Fugiu, Dr. Roberto. Mas por quê? Maria perguntou, fingindo inocência. Dívidas. Ele está quebrado, Maria. Quebrado. Eu achei os documentos aqui. Condomínio atrasado, dívidas de agronegócio. Ele deve uma fortuna. A viagem para o Rio era uma mentira para encobrir a fuga. Roberto estava exultante. A história era muito melhor do que a realidade. O playboy do 20º andar, o herdeiro que tinha tudo, era um caloteiro que teve que fugir do país. Isso reabilitava o ego de Dr. Roberto. Heloísa não o havia trocado por um rival. Ela apenas tinha sido pega no meio de uma crise, estressada pelo vazamento e pela presença de um devedor no prédio. O sumiço de Pedro explicava a carta de Heloísa. Ela fugiu do caos e Pedro fugiu da ruína. Eu sabia que tinha algo de errado com aquele garoto, Maria. Sempre muito folgado, muito sorridente. A família dele deve ter tirado o suporte financeiro. E ele não teve coragem de encarar a falência.
E o que o senhor vai fazer, Dr. Roberto? Primeiro, vou notificar a família dele. Segundo, vou iniciar o processo legal para reaver o condomínio. E terceiro, vou garantir que o nome do Residencial Esmeralda não seja associado a essa patifaria. O apartamento dele vai ser vendido para cobrir as dívidas. O Dr. Roberto estava no controle novamente. A lenda de Pedro Nogueira, o fantasma da meia-noite, não era mais sobre romance proibido. Era sobre a vergonha financeira, e para um prédio de luxo, isso era a pior mancha possível. A polícia foi informada da nova teoria. A investigação de desaparecimento de Heloísa foi arquivada, agora com a nota de que ela se afastou do marido devido ao estresse, e o foco mudou para a localização de Pedro Nogueira, o fugitivo devedor. Ninguém jamais ligaria o sumiço dos dois. O Dr. Roberto, aliviado por não ser o corno da história, abraçou a nova narrativa com fervor. Os meses se passaram. O apartamento 202 foi vendido rapidamente, a preço de banana, para cobrir parte das supostas dívidas de Pedro. O novo morador era um casal de meia-idade, silencioso e discreto. O 14º andar voltou ao normal, embora o Dr. Roberto vivesse de mau humor. Heloísa, de longe, iniciou o processo de divórcio, citando diferenças irreconciliáveis e a negligência do marido. Maria continuou em seu posto. Ela era agora uma lenda interna no Residencial Esmeralda. A zeladora que sozinha ajudou a desvendar o escândalo financeiro do 20º andar e que, com sua dedicação, ajudou a salvar o prédio de mais prejuízos. Ela era a guardiã, a rainha da noite, e ninguém mais no prédio ousava duvidar de sua palavra. Certa tarde, 6 meses depois do caos, Maria estava na portaria, recebendo uma entrega de flores para o novo morador do 20º andar. Entre as correspondências, havia um envelope simples, sem remetente, endereçado apenas a ZM. Zeladora Maria. Maria abriu o envelope rapidamente, com as mãos tremendo. Dentro havia um único cartão postal. Não era uma foto de praia ou de montanha, mas sim uma foto de uma pequena cidade do interior, com uma igreja antiga e uma praça florida. No verso, apenas 2 linhas, escritas com a letra elegante de Heloísa e a caligrafia mais forte de Pedro. Maria sorriu, um sorriso que ia da orelha a orelha, iluminando seu rosto cansado. O fantasma da meia-noite não descia mais do 20º andar. Ele tinha se transformado em lenda, um fantasma das dívidas, apagado da memória do Residencial Esmeralda. Maria dobrou o cartão postal e o guardou no bolso do seu uniforme, bem perto do coração. Ela voltou para a sala de monitoramento. 00:20. O horário que antes era marcado pelo mistério e pelo perigo, agora era só silêncio. Maria olhou para as telas. O Residencial Esmeralda dormia, seguro em suas paredes de mármore e em suas mentiras confortáveis. E ela, Maria, a zeladora invisível, era a única que sabia que o segredo mais bem guardado do prédio não estava no luxo, nem no dinheiro, mas sim na coragem de 2 pessoas que, com a ajuda dela, tinham escolhido o amor, mesmo que isso significasse fugir para sempre. E assim, Maria continuou seu turno, a guardiã silenciosa do único final feliz que aquele prédio de 20 andares jamais conheceria. Ela era a prova viva de que, às vezes, para salvar um grande amor, a gente precisa de um bom plano, um vazamento catastrófico e a coragem de ser o fantasma que ninguém espera.